Atos capítulo 12, verso 1, quem achou diga amém. Está escrito: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada, observando que essa atitude agradava aos judeus. Perseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Eu queria que você prestasse atenção no que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. E queria iniciar dizendo para você que, como igreja, a palavra do Senhor nos diz que nós somos muitos membros, mas todos pertencentes ao mesmo corpo. O que significa dizer que a igreja aqui no Bonfim, ela é co-irmã da igreja em qualquer outro bairro de Vitória, que por sua vez é co-irmã de qualquer outra igreja no estado do Espírito Santo, que por sua vez é co-irmã de qualquer outra igreja na nação brasileira, que por sua vez é co-irmã de qualquer outra igreja na América Latina, qualquer outra igreja no Ocidente e qualquer outra igreja entre Ocidente e Oriente, portanto qualquer igreja no mundo. Quando digo qualquer outra igreja no mundo, eu estou dizendo igrejas que tudo que acontece com qualquer igreja espalhada pelo mundo, nós como membros do mesmo corpo precisamos sentir. É como você fazer uma analogia com o corpo humano, porque é assim que Deus diz: somos muitos membros, porém pertencemos a um só corpo. Se machucar o pé, o corpo sente. Se machucar a mão, o corpo sente. Se machucar o braço, o corpo sente. Por que muitas das vezes nós nos tornamos insensíveis com a dor da igreja co-irmã, que está vivenciando perseguições ao redor do mundo? Como se isso não tivesse nada a ver com a gente. Como se isso não fosse um problema relacionado diretamente à nossa fé. Ou talvez como se isso nunca pudesse chegar perto de nós. Então hoje Deus me dá um texto no livro de Atos que reflete um pouco dessa realidade, em que a igreja, mesmo quando percebendo que um membro dela está sendo atingido, toda ela se volta para buscar a Deus pela vida daquele membro. E isso serve tanto para nós quanto igreja local, em que um membro atingido, todos devem sentir a dor, quanto para a igreja mundial, vamos dizer, no planeta, a igreja de Cristo, em que qualquer da denominação cristã atingida, todos deveríamos sentir a dor. O texto que o Senhor nos entrega é um texto que mostra que num determinado período, um imperador carrasco, um líder sanguinário, um homem extremamente malvado e averso à igreja, ou seja, um homem que se posicionava contrário à igreja de Jesus Cristo, um homem que por natureza nutria muito ódio dos cristãos, tinha raiva, um homem que por alguma razão, não se sabe o motivo, resolveu odiar a igreja do Senhor Jesus.
Ainda que não tivesse uma razão específica, biblicamente a gente compreende que Jesus Cristo disse: por causa do meu nome, vocês cristãos serão amados ou odiados. Amados ou odiados? Amados ou odiados por causa de quê? Por causa do nome de Jesus, vocês cristãos serão odiados. Então não precisa encontrar motivo para um imperador, para um governo tirânico, para alguém que tenha nas suas mãos talvez o poder da caneta, da decisão, resolver odiar a igreja de Jesus Cristo. Não precisa encontrar motivo específico. O simples fato de seguirmos a Jesus é o mais do que suficiente para homens tirânicos, carrasco, perseguir a igreja e querer destruir a igreja. Herodes era um desse. Hoje existem tantos outros. Se você for na Venezuela, há um sistema de poder dominando a Venezuela, persegue a igreja. Se você for na Nicarágua, há um sistema de governo que persegue a igreja. Se você for na China, há um sistema de governo que persegue a igreja. Se você for na Coreia do Norte, há um sistema de governo que persegue a igreja. O que todos esses sistemas de governos têm em comum? Eles são adeptos de uma visão ideológica, fundada ou fundamentada no comunismo. Uma ideia lá atrás, engendrada por um homem chamado Karl Marx, que dizia que essa questão de igreja nada mais é do que uma balela. Em outras palavras, dizia que era o ópio da sociedade. E todos esses governantes são adeptos de alguma maneira dessa visão de mundo ideológica comunista. A Bíblia diz que Herodes então nutria raiva, nutria ódio, e ele queria acabar com a igreja. E nesse exato episódio que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia diz que ele então capturou um dos discípulos, Tiago, e ele então executou Tiago, matou Tiago, e Tiago morreu sem negar o nome de Jesus Cristo. E ele percebeu que a morte de Tiago gerou aplausos. A sociedade daquela época aplaudiu a morte de Tiago, vibrou com a morte de Tiago. E ele, percebendo que aquilo agradava a sociedade, como um imperador populista, o que ele quis? Vamos fazer mais, vamos matar mais. Espera aí, se matamos Tiago, que na escala de hierarquia da igreja era uma espécie de um auxiliar, vamos pegar agora o líder deles, que é quem? O apóstolo Pedro. Então capturaram o apóstolo Pedro. E sabe-se lá por qual crime, porque não precisa de ter crime. Criaram uma acusação e prenderam Pedro. Prenderam Pedro, e a Bíblia diz então que Herodes pediu que fosse guardado, dizendo assim: coloca 4, ele vai chamar aqui de escoltas. Coloca 4 escoltas, com 4 soldados cada uma, para vigiar esse cara. O que significa, coloca 16 carcereiros para vigiar esse cara. Amarra esse cara em 2 correntes, coloca algemas nesse cara, estabelece sentinelas e leva ele para dentro de um ambiente da prisão, em que precisa se atravessar pelo menos uns 3, 4 portões até encontrar a porta de saída. Eles estão colocando 2 correntes para prender Pedro, e eles estão o algemando, e eles estão colocando ao longo de um caminho diversos sentinelas para que fiquem vigiando ele, e colocando ele atrás de um conglomerado de grades que ele precisaria atravessar de 2 a 3 portões. E a Bíblia diz que Pedro está nessa condição, esperando o quê? Esperando o julgamento dele, que Herodes havia determinado que fosse um julgamento público, porque ele queria um espetáculo, para que a partir do julgamento público ele pudesse aquecer as massas, e na hora de determinar a pena, que seria a pena de morte, ele fizesse um espetáculo com o sangue do apóstolo Pedro.
Só que a Bíblia diz que enquanto isso estava acontecendo, a igreja se reuniu para fazer o quê? Orar. Os irmãos se reuniram e foram para o joelho orar, pedindo Deus que intervesse naquela situação, pedindo Deus que agisse naquela situação. E a Bíblia diz que a igreja passou a orar incessantemente, o que significa dizer que muito provavelmente havia um rodízio de irmãos orando pela manhã, orando pela tarde, orando pela noite. As pessoas estavam clamando, a igreja estava clamando para que Deus livrasse o pastor delas, que era o apóstolo Pedro. Enquanto eles estavam orando, a Bíblia diz então que um anjo do Senhor, de forma súbita, o que significa dizer, de maneira inesperada, a Bíblia diz que um anjo do Senhor se manifestou dentro da prisão, e a luz que esse anjo tinha clareou todo o cárcere. A Bíblia que diz que quando esse anjo se manifestou dentro da prisão e clareou todo o cárcere, Pedro estava deitado no chão, e o anjo então tocou Pedro e disse: levanta. A Bíblia diz que Pedro levantou e olhou para o anjo, mas não soube entender se o que ele estava vendo era real ou se era uma visão. O anjo disse para ele: põe a tua roupa e se põe de pé. Mas como pôr a roupa? Ele está com 2 correntes. Como pôr a roupa? Ele está algemado. Como pôr a roupa? Ele está todo cercado. O anjo diz para ele: põe a tua roupa, coloca a tua capa. E quando então ele se levanta, a Bíblia diz que sem auxílio de homem as correntes se partem, porque tem uma igreja orando. A Bíblia diz que sem auxílio de homem as algemas se abrem, porque tem uma igreja orando. A Bíblia diz que sem auxílio de homem, Pedro olha para aquilo, as correntes se partiram, as algemas se abriram, e o anjo disse para ele: me acompanhe. Mas espera aí, tem 16 soldados vigiando, tem sentinelas vigiando, tem grades e mais grades fechadas, e Herodes está dizendo que aquele prisioneiro não pode escapar, porque a vida daquele prisioneiro representa a vida dos que estão vigiando, que é os 16 soldados. A Bíblia diz que o anjo então diz para Pedro: me acompanha. Pedro então se levanta e acompanha. Chega no primeiro portão, o portão sozinho se abre. Os soldados estão em pé, mas eles não estão vendo nada. Como não estão vendo nada? Pedro está passando na frente dele, o anjo está passando com Pedro, e eles não estão vendo nada, porque tem uma igreja de joelho no chão orando por um irmão que está sendo perseguido. A Bíblia diz que então Pedro e o anjo passam pela primeira escolta. E pela primeira escolta ninguém vê Pedro, então passa pela segunda, o portão se abre, e não tem auxílio de homem. Eles estão olhando para um lado e para o outro, mas ninguém está vendo Pedro passar. E Pedro passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta, até que as portas dos cárceres se abrem todas, porque tem uma igreja orando. E quando chega diante da rua, o anjo caminha com Pedro até mais uma distância, até que diz: daqui para frente, agora você pode seguir. O que significa, até aqui, quando se tratava do impossível, eu estava com você, mas daqui para frente, quando eu já te dei a liberdade, você está livre. Tenha atitude. O que significa dizer que tem coisas que nós vamos vencer na oração, tem coisas que nós vamos vencer de joelho no chão, tem coisas que nós vamos vencer clamando. Não adianta fazer mais nada, é preciso orar, é preciso clamar, é preciso buscar. Pastor, mas é impossível. Não tem impossível quando o joelho se dobra. Até que lá na frente o impossível desaparece, porque está superado. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor deixa com que Pedro siga só, e Pedro então segue só. E a igreja continua em oração. E Pedro então se dirige
para onde estavam os irmãos orando. A Bíblia diz então que Pedro chega até onde os irmãos estavam orando. E quando lá chegou, a Bíblia diz que Pedro bateu na porta. E os irmãos estão orando fervorosamente. E Pedro está batendo na porta. E os irmãos estão orando e ninguém está ouvindo. E Pedro está batendo na porta. Até que a irmã Dora escuta, uma jovem irmã. E ela se levanta e vai até a porta. A Bíblia diz que ela chega até a porta e ouve a voz de Pedro: oi, abre aqui, sou eu, o apóstolo Pedro. E ela é tomada de uma alegria tão profunda, e ela fica tão maravilhada, que a Bíblia diz que ela esquece de abrir a porta e volta para avisar os irmãos que Pedro está lá fora. Ela voltou até os irmãos e disse: gente, Pedro está aí, Pedro está aí. Os irmãos disseram: Dora, irmã Dora, calma, você está tendo alucinação. E ela: não, eu ouvi, Pedro está aí fora, ele está lá, está batendo na porta. A Bíblia diz que eles não acreditaram que ela estivesse lúcida, e pensaram que ela estava tendo algum tipo de visão, de miragem ou qualquer outra coisa. E disseram: não, Pedro não pode estar aí, ele está encarcerado. Herodes mandou colocar lá 16 soldados para prender ele, não tem como. O que significa dizer que até a igreja que estava orando não estava crendo no poder da oração que estava fazendo. Às vezes a gente dobra o joelho sem acreditar. Quantas vezes que a gente já foi instado a orar por algo que a gente falou: não vai ter jeito. Nunca diga que não vai ter jeito. A oração tem poder para tudo. Nunca pense que não vai ter jeito. E não importa o tamanho da oração, o que importa é a intensidade. Eu já falei para vocês que já tive experiências de orações no mesmo lugar, com o mesmo grupo de pessoas, com intensidades diferentes, e os acontecimentos também foram diferentes. Nós fazíamos campanha num local onde eu levava um grupo de obreiro para lá, que por uma escolha divina, aquele lugar, quando a gente orava, aquilo acendia, as brasas pegavam fogo, e a gente olhava as brasas, elas estavam acesas, mas não queimavam, elas não sapecavam ninguém, você podia botar a mão, não era visão não, a olho nu. Então a gente algumas vezes orava e não acontecia nada, e outras vezes orava e acendia tudo. E eu fiquei tentando entender, porque a oração se estendeu por 21 dias. Eu falei: por que tem dia que a gente ora, acende tudo? Por que tem dia que a gente ora e não acontece nada? O grupo é o mesmo. Tem alguém em pecado? Não tem, todo mundo tinha feito conserto. Aí o Senhor mostrou para mim: observe que quando acende, olha o nível da oração de vocês. E como era? Quando acendia, o nível da oração era fogo. A gente orava, a gente gesticulava, a gente caminhava. Irmão, tinha gente que sapateava no matagal, que às vezes batia o peito no pé de coqueiro pequeno, o pé de coqueiro caía, e o irmão pulava cheio de poder, de glória, de unção. Era uma oração intensa. E quando não acontecia nada, a oração se estendia de meia-noite às 5 da manhã. Mas como era a oração? Glória, 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 glória. A gente então cumpria um rito de ficar de meia-noite às 5 da manhã, mas não tocava o céu. Por quê? Porque a oração é intensidade. Pastor, por que Deus responde a oração? Deus responde a oração porque Ele tem poder para responder a oração. Mas como atingir a resposta? Intensidade. Não é necessariamente o prolongamento dela, mas a intensidade dela, a vibração, a determinação. O Senhor faz. E um dos nossos maiores problemas é orar com intensidade. Por quê? Porque a gente tem vergonha do que os outros vão olhar ou vai pensar. Então a gente ora assim, com muito jeitinho. Glória, glória, glória a Deus. Sabe aquela formalidade excessiva? Tem hora que você tem que se desprender de quem está do teu lado, porque só você sabe o que está passando, só você sabe o tamanho do teu problema, só você sabe a intensidade das dificuldades que você vive. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se lança, clame ao Senhor. A Bíblia diz então que irmã Rode corre, vai lá dizer para eles: ei, Pedro está aí. Mas ele diz: não está não, é impossível, porque eles não estão crendo que a oração que eles estão fazendo podia mover alguma coisa. Só que Pedro estava, e estava lá fora. A Bíblia diz então que em determinado momento, ela insistindo, eles foram lá para ver. Aí quando abriram a porta, era Pedro. Ficaram todos extasiados, impactados.
vendo é Pedro. Receberam ele, ficaram alegres e felizes. A Bíblia diz que começou uma gritaria entre eles de alegria e de felicidade, e Pedro só fez assim, ó, para que eles acalmassem e ele pudesse contar tudo o que havia acontecido. E por que isso? Porque tem hora que você tem que explodir, se entregar, mas tem hora que você tem que ter serenidade para interpretar, para entender. O que significa isso na caminhada cristã? Tem hora que a gente tem que buscar intensidade, querer ser cheio, se entregar, fazer de tudo mesmo. Agora tem hora que você tem que aprender a ouvir, escutar, para compreender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. E Pedro naquela hora então explica tudo o que Deus fez, e eles ficaram maravilhados. A Bíblia diz que Pedro então delegou a eles que continuassem pregando o Evangelho. Mas como pregar o Evangelho? Já mataram Tiago. Pedro acabou agora de sair ali do cárcere por um milagre, porque ia morrer também. Mas a igreja que é a igreja não se curva diante de ameaça. A igreja que é a igreja não se acovarda diante de maus tratos, de tortura, de perseguição. A Bíblia diz então que eles recebem a ordem de Pedro, e o que fazem? Eles então saem e começam a pregar o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser igreja. E se tem uma coisa que Deus não nos escondeu, Ele deixou claro, que por causa do nome dEle, nós seríamos perseguidos. Qual é o grande problema dessa verdade? É que a perseguição vai acontecer, mas eu não sei se como igreja nós estamos preparados. Como assim, pastor? A gente nega a verdade do Evangelho por coisas muito menos do que uma perseguição severa. A gente é capaz de negar a verdade do Evangelho muitas das vezes por um minuto de prazer. Nega a verdade do Evangelho por uma satisfação pessoal. Nega a verdade do Evangelho por um momento simplesmente de cansei. Então a pergunta que fica é: se por coisas tão pequenas e mínimas, muitas das vezes nós não resistimos e cedemos à negação do Evangelho, quem dirá por coisas severas? Um cenário que a Bíblia diz que haveria de acontecer. João, ele vai estar na ilha de Pátimos, ele vai ter diversas visões, e uma delas é quando ele vê as almas gemendo debaixo do altar. E as almas estão gemendo debaixo do altar, do trono do Senhor, e elas estão dizendo: até quando, ó todo e poderoso Deus, não vingarás o nosso sangue da mão dos malfeitores da terra? Qual é a resposta de Deus? Até que um pouco mais morra como vocês morreram. Até que um pouco mais de sangue seja derramado e o cálice da minha ira se encha e eu desça para vingar a terra. O que significa dizer que há pessoas na caminhada cristã que vão ser martirizados e não negarão o Evangelho por isso. Mas a pergunta que fica é: duas perguntas. A primeira: e se eu tiver incluído dentro desse cenário, eu estou preparado para atravessar uma caminhada cristã sem negar o nome de Jesus? Essa é a primeira condição que deve estar estabelecida para todos nós, porque diz a Bíblia que qualquer que negar o nome de Jesus por causa das perseguições ou da morte não é digno de morar no céu. Então eu tenho que estar pronto para poder jamais negar o nome dele. Ou seja, eu tenho que estar pronto para enfrentar até mesmo o martírio, perdendo a minha própria vida. E se essa condição eu atinjo, não tem qualquer outra que eu não vou superar. Paixões, vontades, ou qualquer outra coisa que pudesse me desviar, nada mais vai me parar. Agora, segundo, eu tenho que entender que, como a igreja fazia por Pedro, eu tenho uma corresponsabilidade.
quando vê os meus irmãos perecendo, como estão agora perecendo. Nós temos irmãos perecendo na Síria, nós temos irmãos perecendo na Índia, nós temos irmãos perecendo no Congo, países da África, diversos países estão dominados por milícias islâmicas. E sabe o que é curioso? É que aonde o cristianismo é maioria, existe o respeito à pluralidade religiosa. Os cristãos não matam ninguém de outra religião. Mas aonde o cristianismo é minoria, em especial no mundo islâmico, os islâmicos massacram os cristãos. E a gente vive num país em que a mídia silencia. Sabe como que a mídia está anunciando a morte dos cristãos na Síria? A mídia está anunciando assim: um grupo de resistentes do regime do ditador foi assassinado. Estão botando os cristãos como se fossem apoiadores políticos do ditador Bashar al-Assad, mentindo para o Ocidente, quando na verdade nós estamos diante de um massacre exacerbado, simplesmente porque os irmãos são cristãos e nada mais. E a mídia enganando e escondendo todo mundo. Você não vê uma notícia na Globo, você não vê uma notícia na CNN, você não vê uma notícia na Folha de São Paulo, nada. Portas abertas é que você vai ver as agências anunciando o que está acontecendo nesses países. Só que nós temos uma correlação direta de responsabilidade para orar por esses irmãos. E a igreja precisa entender que a oração da igreja tem poder. A Bíblia diz que nesse cenário, Herodes então agora, irritado porque ficou sabendo que Pedro escapou, mandou abrir uma sindicância para investigar o que aconteceu para 16 homens, soldados, não conseguirem guardar Pedro. E aí fez a sindicância, investigou tudo e não descobriu nenhuma falha. Por quê? Quem tirou Pedro de lá? Foi o próprio anjo. Olharam tudo e não encontraram falha nenhuma, mas ainda assim Herodes, tomado de ódio, mandou executar os 16 soldados. E a Bíblia diz então que num dia posterior, Herodes então foi recebido como se fosse num congresso em Sidom. E a Bíblia diz que naquele congresso nacional, naquele ambiente, vamos dizer, de plenário, ele foi discursar. E a palavra do Senhor diz então que ele começou a fazer um discurso. E Herodes era muito vaidoso. E ele era aquele tipo de pessoa extremamente vaidosa, queria glória para ele. E ele foi discursando, e o povo de Sidom começou a aplaudir, começou a dizer todo mundo: o que ouvimos aqui não é um homem, mas o que nós ouvimos aqui é a voz de um Deus. Ou seja, começaram a tratar Herodes como se fosse um Deus. E ele se vangloriava e discursava, e se vangloriava e discursava. Aí o texto vai dizer para nós, no livro de Atos, capítulo 12, verso 22, então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Verso 23, mas considerando que Herodes não ofereceu a glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele foi comido de vermes. Enquanto ele discursava e o povo aplaudia, e o povo elogiava, e o povo o tratava como se um Deus fosse, recebendo a glória para ele, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, o feriu de morte. No mesmo instante que ele foi ferido de morte, os vermes o tomaram e foram devorando, mostrando para todos nós que Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na condução da obra do Senhor, em especial quando pisamos no altar. Todos nós que pisamos no altar, seja para pregar, seja para abrir culto, seja para cantar, seja para tocar, seja para fazer qualquer outra coisa, saiba que tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Porque quando o homem resolve tomar glória para ele, porque o meu discurso é o melhor, porque a minha pregação é melhor, porque quando eu pego o microfone é isso, porque quando eu faço é aquilo, porque eu, prepara que Deus já está preparando uma dezena de vermes para te comer. Ele não divide a glória dele com ninguém. Pastor,
tudo que façamos tem que ser para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa na igreja, tem que ser para a glória de Deus. Pastor, e quando é que a gente não faz para a glória de Deus? É quando a gente quer reconhecimento. Ninguém vê o que eu faço. Já ouviu isso? Ninguém vê o que eu faço. Eu fico aqui fazendo, me matando, e ninguém vê. Está querendo a glória para Ele. Eu nunca pedi. Precisa pedir? Se está querendo ser reconhecido pelo que está fazendo? Na casa do Senhor tudo é para a glória de Deus. Quanto menos você ser visto, reconhecido, aplaudido, melhor é. Porque a Bíblia diz que a tua recompensa está reservada pro céu, galardão. A palavra do Senhor diz que Herodes então se vangloria e morre. E aí o verso 24 diz que a igreja continuou vigorosamente pregando o evangelho. Verso 24 do capítulo 12 diz: entretanto a palavra de Deus continuava a ser espalhada em todas as partes e multiplicava-se. Porque ninguém vai parar a igreja de Deus. Pode perseguir, pode matar, pode encarcerar, pode aprisionar, pode costurar a boca. Ninguém vai parar a palavra de Deus. O evangelho não pode ser parado, porque o poder que move o evangelho é celestial. Vai ultrapassar barreiras, vai ultrapassar regimes ditatoriais, vai ultrapassar governos tirânicos, vai ultrapassar qualquer barreira que se levantar, e o evangelho vai prevalecer. Mas é o caminho para finalizar. Nós temos uma correlação direta com todos aqueles que sofrem perseguição. Enquanto Pedro estava sendo aprisionado, a igreja fazia por ele contínua oração. Eu declarei para vocês que nós estamos atravessando uma fase de extrema instabilidade na Síria. Síria, terra tão recheada de eventos bíblicos, como por exemplo a região de Tarsus, de Damasco, aonde um homem chamado Saulo, perseguindo a igreja, montado no seu cavalo, é parado por quem? Pelo próprio Jesus Cristo, que se manifesta para ele no meio do caminho. Ele cai do cavalo e pergunta: Senhor, quem és tu? E o Senhor responde: eu sou aquele que tu persegues. Ou seja, eu sou a igreja que você mata, a igreja que você aprisiona, a igreja que você tortura. Eu sou essa igreja. E ele então se converte, se arrepende profundamente, da sua cegueira é curado, através de Deus enviar um homem até ele, para que diga a ele o que ele deva fazer. E a palavra do Senhor diz que a partir dali ele vira um grande missionário, e um dos missionários que trouxe o evangelho para a Europa, e que evangelizou a Europa, e que da Europa outros missionários trouxeram o evangelho para a América. Da América do Norte trouxeram para a América do Sul, Central, e chegou até nós. Então, se o evangelho hoje está aqui, diante de nós, é porque homens não se curvaram às perseguições.